Bom, agora a gente vai para a última parte. Página 88. A rejeição desses maus espíritos correspondia a um inequívoco esforço de ascetismo que também encontrou expressão em outras reações. Quando soube que Cristo certa vez havia lançado alguns espíritos maus numa manada de porcos, que depois se arremessaram de um precipício, pensou como sua irmã, numa época recuada da infância, rolara para a praia de um penhasco acima do ancoradouro. Ela também era um espírito mau, uma porca. Daí para Deus, travessando porco, o caminho foi curto. O próprio pai demonstrara que não era mais que um primeiro homem. O próprio pai demonstrara que não era mais que um escravo da sexualidade. Quando lhe contaram a história do primeiro homem, impressionou-se com a semelhança do seu destino com o de Adão. Em conversa com sua nania, manifestou uma hipócrita surpresa diante do fato de Adão ter permitido ser arrastado à desgraça por uma mulher e prometeu-lhe jamais casar-se. A hostilidade em relação às mulheres, devida à sedução pela irmã, encontrou intensa expressão nesse período. Estava destinada a perturbá-lo muitas vezes na sua vida erótica posterior. A irmã veio a ser para ele a encarnação permanente da tentação e do pecado. Depois que se confessava, sentia-se puro e livre do pecado. Mas depois parecia-lhe que era como se a irmã estivesse esperando para arrastá-lo novamente ao pecado e, em questão de momentos, provocava uma briga com ela, o que o tornava outra vez pecaminoso. Assim, era obrigado a continuar reproduzindo muitas e muitas vezes o evento de sua sedução. Ademais, nunca declarou em suas confissões os pensamentos blasfemos, embora pesassem tanto em sua mente. Fomos levados, sem querer, a considerar um dos sintomas dos anos posteriores da neurose obsessiva. Portanto, passaremos por cima do período intermediário e procederemos à descrição do seu término. Já sabemos que, além da sua força permanente, essa neurose passava por intensificações ocasionais. Uma vez, embora o episódio no momento permaneça obscuro para nós, por ocasião da morte de um menino que morava na mesma rua, com o qual consegui identificar-se. Quando estava com 10 anos, teve um tutor alemão que em pouco tempo obteve grande influência sobre ele. E é muito instrutivo observar que toda a sua piedade estrita desapareceu para não mais renascer depois que percebeu e soube, através de conversas esclarecedoras, com seu tutor, que este substituto paterno não dava qualquer importância às atividades pias, nem atribuía qualquer valor à verdade religiosa. Sua piedade sumiu junto com a dependência do pai, que foi então substituído por outro mais sociável. Isso não aconteceu, no entanto, sem uma última centelha de neurose obsessiva. Lembrava-se particularmente da obsessão de ter que pensar na Santíssima Trindade, que via 3 montinhos de excremento juntos na estrada. Na verdade, jamais cedia a ideias novas, sem fazer uma última tentativa de se apegar àquilo que perdera valor para ele. Freud já contou isso uma vez. Quando o tutor o desencorajou de fazer crueldade com os animaizinhos, etc., de fato, pôs um fim às suas malvadezas, mas não antes de ter mais uma vez cortado lagartas para grande satisfação sua. Ainda se comportava da mesma maneira durante o tratamento psicanalítico, pois mostrava o hábito de produzir reações negativas transitórias.
Toda vez que algo havia sido esclarecido de forma conclusiva, tentava contradizer o efeito por algum tempo, agravando o sintoma que havia sido elucidado. Via de regra, como sabemos, as crianças lidam com as proibições do mesmo modo. Quando são repreendidas por algo, por exemplo, por estarem fazendo um barulho insuportável, repetem-no uma vez mais depois da proibição, antes de parar. Dessa maneira, conseguem ao mesmo tempo parar aparentemente por vontade própria e desobedecer à proibição. Sob a influência do tutor alemão, surgiu uma nova e melhor sublimação do sadismo do paciente, o qual, com a aproximação da puberdade, dominara o seu masoquismo. Entusiasmou-se por assuntos militares, por uniformes, armas e cavalos, usando-os para alimentar contínuos devaneios. Assim, sob a influência de um homem, libertara-se das suas atitudes passivas, encontrando-se na época em vias razoavelmente normais. Foi por efeito tardio de sua afeição pelo tutor que o deixou pouco depois, que passou a preferir em períodos posteriores de sua vida as coisas alemãs, como, por exemplo, os médicos dos sanatórios, as mulheres, em vez daquelas que existiam na sua terra, representando o pai. Um fato que foi, incidentalmente, de grande vantagem para a transferência durante o tratamento. Houve um outro sonho que pertence ao período anterior à sua emancipação do tutor e que menciono porque foi esquecido até surgir durante o tratamento. Viu-se a si próprio montando um cavalo e perseguido por uma gigantesca lagarta. Reconheceu nesse sonho uma alusão a outro anterior do período que precedeu o tutor, o qual havíamos interpretado muito tempo antes. Nesse sonho anterior, ele viu o diabo vestido de preto e na postura vertical, com a qual o lobo e o leão, por sua vez, o haviam aterrorizado tanto. Ele estava apontando com o dedo estendido para uma lesma colossal. O paciente adivinhara prontamente que esse diabo era o demônio de um conhecido poema, O Demônio, de Lermontov, e que o próprio sonho era uma versão de uma gravura muito popular que representava o demônio numa cena de amor com uma jovem. A lesma estava no lugar da mulher, sendo um perfeito símbolo sexual feminino. Guiados pelo gesto de apontar o do diabo, em breve conseguimos dar ao sonho o significado que o paciente esperava que alguém lhe desse, os últimos detalhes de informação que ainda estavam faltando ao enigma da relação sexual, tal como o pai lhe dera os primeiros na cena primária, muito tempo atrás. Em relação ao sonho posterior, no qual o símbolo feminino foi substituído pelo masculino, ele se lembrou de um evento particular ocorrido muito tempo antes do sonho. Certo dia, cavalgando pela granja, passou por um camponês que estava deitado, dormindo, com um filhinho ao lado. Esse último acordou o pai e disse-lhe qualquer coisa, ao que o pai começou a injuriar o paciente e a persegui-lo até que este se afastou às pressas. Houve ainda uma segunda lembrança, de acordo com a qual, na mesma granja, havia 3 árvores que eram muito brancas, todas cobertas de lagartas. Podemos ver que ele fugiu da compreensão da fantasia do filho deitado com o pai e que fez aflorar as árvores brancas com a finalidade de fazer uma alusão ao sonho de ansiedade dos lobos brancos sobre a nogueira. Era, assim, uma eclosão direta do pavor da atitude feminina em relação aos homens, contra a qual se protegera de início pela sublimação religiosa e iria em breve proteger-se ainda mais eficazmente pela sublimação militar, que a gente acabou de falar na página 90. Seria, contudo, um grande equívoco supor que após a remoção dos sintomas obsessivos não ficaria qualquer efeito permanente da neurose obsessiva.
O processo conduzira a uma vitória da fé piedosa sobre a rebeldia da pesquisa crítica e tivera como condição necessária a repressão da atitude homossexual. Desvantagens duradouras resultaram de ambos os fatores. A sua atividade intelectual ficou seriamente prejudicada depois dessa primeira grande derrota. Não desenvolveu um amor pelo estudo, não mais mostrou a agudeza com a qual, com apenas 5 anos de idade, criticara e dissecara as doutrinas religiosas. A repressão do seu superpoderoso homossexualismo, consumada durante o sonho de ansiedade ou de angústia, reservou esse importante impulso para o inconsciente. Então, é recalque mesmo. Manteve-o dirigido para o objetivo original e retirou-o de todas as sublimações às quais é suscetível em outras circunstâncias. Por este motivo, o paciente era destituído de todos os interesses sociais que dão à vida um conteúdo. Somente quando, durante o tratamento analítico, se tornou possível liberar seu homossexualismo agrilhoado, é que esse estado de coisas mostrou alguma melhora. E foi uma experiência das mais notáveis verificar como, sem qualquer conselho direto do médico, cada fragmento da libido homossexual que era libertado procurava alguma aplicação na vida, alguma ligação com os grandes interesses da humanidade. Aqui a gente termina a parte da neurose obsessiva dele, entrando pela escolha, entre aspas, escolha, né? Pela inclinação dele pela homossexualidade. Tá bom? Parando aqui.